gente, eu me apoderei do espaço da minha cliente, como vocês podem ver, para contar para vocês cada detalhe do que aconteceu por aqui. Primeira coisa, nós temos um espaço com largura de 1,67 m, acreditem. E a gente precisava fazer um escritório que ficasse aconchegante, que ficasse bem confortável, que os espaços de passagem, de assento, de tudo ficasse mega confortável e que a gente ainda tivesse um certo espaço de armários, porque é necessário em todo escritório. É necessário porque a gente precisa guardar arquivos, a gente precisa ter um espacinho para guardar uma bolsa e a gente precisava ter uma iluminação bacana. E eu vou contar para vocês como que a gente conseguiu isso aqui. And place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Moonlight, signal, 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 every night. And in my eyes, I like those eyes. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. O que foi feito nesse ambiente? Como é um ambiente muito estreito, vocês vão ver, eu vou mostrar o passo a passo ali, a entrada, todo o esquema aqui, como que vai funcionar. Esse espaço estreito dá uma sensação de aperto quando a gente entra e quando a gente está habitando esse ambiente. Então, a solução que nós encontramos aqui foi criar divisões nas paredes que trouxessem o teto um pouco para baixo. E como que a gente fez isso? A gente rebaixou? Não, esse ambiente já era rebaixado, a gente não queria gastar com um novo rebaixamento e a gente precisava dar essa sensação de teto mais baixo para que esse ambiente ficasse com sensação de mais largura, sabe? Ficasse um pouco mais aconchegante. E aí a solução que nós encontramos foi fazer divisórias, o famoso boiserie, divisórias nas paredes que criassem compartimentos para dar uma ilusão de ótica de que esse cenário é um pouco mais baixo. E aí, o que a gente fez? Primeira coisa, a gente deixou uma faixa durante todo o percurso do escritório, principalmente nas laterais, de 60 centímetros sem nada. E aí a gente começou a criar os boiseries a partir dessa certa altura. Tcharam! Eu vou começar dando um spoiler para vocês. Olha esse ambiente, que mimo que ficou esse ambiente. A princípio, a gente tinha pensado em várias outras possibilidades. Inclusive, esse recamier aqui, ó, ia ficar lá dentro do estúdio, que é onde que as meninas, as modelos, vêm para estar experimentando, fazendo o look do dia, fazendo provadores. E aquele espaço lá, ele precisava ser confortável, precisava ser amplo, mas ele tinha que ter um cenário bonitinho por trás. Então a gente ia utilizar esse recamier aqui lá. No final das contas, como o espaço é muito estreito, ele ia ficar muito apertado lá. Então eu pensei, vamos criar uma espécie de um hall de entrada. E esse recamier vai ser muito útil. Então, no final das contas, a gente pegou esse recamier, tá vendo? A gente pegou um pôster muito bacana que a cliente já tinha. E nós criamos esse cenário gostosinho aqui, logo que a gente entra na porta. Nós temos esse cenário gostosinho. E essa iluminação aqui veio a calhar. Ela funciona muito bem para chamar a atenção para esse espaço aqui e dar uma certa compartimentação. Então a gente tem uma moldura aqui de boiserie e no centro a gente acabou criando esse cenáriozinho aqui. Olha essa solução que a gente encontrou para fazer uma espécie de uma divisória. E a gente criou uma certa ilusão de ótica de divisão entre recepção e escritório e essa parte de atendimento, com essa arara que ficou um mimo aqui, ó, e que a cliente realmente precisa desses tecidos aqui para estar fazendo teste de coloração nas clientes. E aí a gente fez uma coisinha bem fina, olha, com cabo de aço e penduramos só a ararazinha com esses ganchinhos e que ficaram muito elegantes no espaço e sem dar aquele ar pesado, sabe, para o ambiente. Para esse espaço funcionar com duas cadeiras, eu deixei aqui um espaço aqui de uma mesa de 1,20 m
Essa mesa tem 1,20 m e aqui esse espaço de baixo ficou todo livre. A gente não colocou gaveteiro na mesa, porque aí a cliente tem espaço aqui para estar colocando as pernas e fica bem confortável. Ah, Geise, então quanto que sobrou aqui para essa passagem? Essa passagem aqui sobrou 47 centímetros. Ah, mas não é muito apertado? Realmente é muito apertado, só que como a gente tem aqui, ó, esse espaço alto, livre, então eu posso passar com o braço aqui na lateral em cima da mesa que não vai ficar apertado, diferente daquela história da porta ali na frente. Quando é porta e a gente tem compartimento, quando a gente tem uma barreira na lateral até o teto, nessa lateral alta, a gente precisa de uma largura maior. Então naquele caso ali a gente deixou maior, a gente deixou 67 centímetros. Que seria apertado, mas é bem confortável ainda. E aí a gente deixou para criar os armários aqui atrás, tá vendo? E a gente fez essa espécie de L aqui, ó. Porque aqui a cliente pode estar guardando o arquivo, guardando alguma coisa. E como ela tem uma cadeira giratória, ó, ela pode virar e já tá utilizando as gavetas aqui sem precisar perder espaço aqui na mesa. Então ficou bem confortável. Esse lustre aqui, a gente pensou como colocar esse lustre nesse ambiente de forma que ele ficasse maravilhoso como ele ficou, porque essa é uma peça que a cliente já tinha e ela queria reaproveitar, ela precisava reaproveitar. Vou até dar uma diminuída na luz aqui para vocês verem que coisa linda que ele é. E a gente precisava que ele chamasse atenção. Então, nada melhor do que colocar ele em destaque em cima da mesa. Agora eu vou contar pra vocês como que tá funcionando essa história dos boiseries. O teto aqui, tá vendo? Tem uma altura muito grande pra largura do espaço. Acaba sendo muito desproporcional. O que a gente fez? A gente criou esta linha aqui na horizontal que dá uma quebrada nessa altura. Então aquela faixa ali a gente deixa toda lisa para chamar a atenção apenas dessa faixa abaixo. E aí a gente acabou criando esses compartimentos em boiserie para dar uma quebrada aqui nesse paredão e ao mesmo tempo fica muito fofo, né? A gente pode depois utilizar para colocar o que quiser aqui dentro desses compartimentos, que foi como a gente fez aqui. A gente aproveitou esse lado para estar colocando um pôster, 2 arandelas, que essas arandelas, gente, olha que fofura. Elas casaram muito bem com aquele lustre que a cliente já... Ah, gente, esqueci de comentar com vocês. Essa texturinha aqui, tá vendo? É a mesma que eu tenho no escritório. É uma textura feita em loco, com pedrinhas naturais e resina. Ela lembra muito aquele papel de parede mica. Ela lembra bastante. E aí ela dá essa brincadeirazinha, tá vendo? Ó, quando a gente joga iluminaçãozinha, ela tem esse brilhozinho que fica muito fofo. E aí a gente acabou dando destaque pra logo aqui. O espaço ficou um mimo e é isso. Então, gente, foi isso. O escritório de imagem estilo da Shirley Freitas ficou um mimo. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha cliente adorou e eu tô numa competição com ela sem saber quem gostou mais. Mas eu acho que fui eu, viu? Porque é mais um dos meus filhos que eu vou guardar com muito carinho pra sempre. E eu gostei muito dessa história, sabe? Eu acho que casou muito cliente e arquiteto. E a gente teve assim, desde o início a gente teve uma história assim de muita confiança, sabe? E isso funcionou bastante aqui nesse projeto. Fiquem com Deus, espero que vocês gostem. Me falem aqui se vocês querem que eu traga mais vídeos como esse. Inclusive aqui teve muitas soluções econômicas, não sei se vocês perceberam, a gente gastou bem pouco aqui. A gente reaproveitou tudo, tapete, tudo que a cliente já tinha na casa dela, lustre, a gente comprou pouquíssimas coisas e acabou ficando muito aconchegante esse espaço. Fiquem com Deus, curtam, compartilhem, contem pra mim se vocês gostaram. Beijo!